Estão prontos para essa próxima palestra aqui, sensacional. Aliás, um painel, né? Diga-se de passagem. E vamos chamar aqui 3 pessoas muito importantes para falar sobre um tema melhor ainda. Tabela Auto B3, a precificação veicular mais precisa e avançada do mercado. Realmente um assunto bastante importante, de altíssima relevância. E vamos lá, vamos receber com uma salva de palmas Murilo Brigante, COO da Bright Consulting. Uma salva de palmas para ele. Gustavo Ferro, de estratégia pricing da B3, tudo bem? E Bruno Saldanha, uma salva de palmas para ele, Head de Produtos. Tudo bem, Bruno? Como é que você está? Eu acho que temos aqui um microfone sobrando para eu dar para ele. E a sua poltrona que está faltando, enquanto não chega, eu posso providenciar uma cadeira para você, tá bom? Tranquilo, eu vou de pé aqui e na hora que chegar aqui a gente vai tá bom, tá se chegando, ajustando. Tá chegando aqui, ó, só um minutinho. Ah lá, ó, quem sabe faz ao vivo. Isso aí. Esse é o Léo, nosso produtor, uma salva de palmas para ele também, que foi providenciar a poltrona. É com você, Boa, Bruno. Léo. Boa sorte aí, boa palestra. Com licença, pessoal. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, obrigado aqui pela presença de todos. Com enorme satisfação aqui que a gente abre esse painel e bater um papo aqui relevante aqui de um tema super importante para o mercado de veículos como um todo, né, principalmente para vocês, revendedores, né, então acho que a questão da precificação é algo fundamental aqui no dia a dia de vocês. E a gente está trazendo essa novidade, né, um produto novo da B3 aqui, a gente vai explorar aqui um pouquinho sobre a parceria com a Bright, trouxemos aqui especialistas sobre esse tema aqui no setor. Enfim, vamos bater um papo aqui, tá? Então, acho que antes a gente vai lhe dar uma breve contextualizada com relação à B3, com relação à Bright, né? Então, acho que quando vocês visualizam aqui a marca B3, acho que a primeira coisa que vocês se remetem é a questão das ações, né? Então, acho que vale ressaltar aqui que a B3 é muito mais do que isso, né? Então, a gente tem uma vertical de veículos aqui muito importante aqui dentro da B3, tá? Então, a gente está junto nessa jornada de veículos há muitos anos, já apoiando aqui nos backstages, né, do processo de veículos como um todo, desde financiamento, né, da esteira de financiamentos como um todo. Então a gente está presente na esteira de financiamento de ponta a ponta, tá? Então desde de um planejamento comercial, uma aprovação de crédito, toda essa jornada de crédito, pagamento, formalização, a gestão da carteira como um todo, a B3 ali está presente, oferecendo soluções para o mercado financeiro como um todo, né? E a tabela Auto B3 é mais um novo produto que vem para auxiliar essa esteira de financiamento como um todo. E dentro da nossa estratégia aqui, a tabela ela também atende o mercado distribuidor como um todo, né? Então, dentro da nossa estratégia aqui de ampliação da participação da esteira de veículos como um todo, e agora levando cada vez mais soluções para vocês, revendedores, né? Então, junto com o Renave, junto com a Datastock, que é o stand que a gente está aqui presente, a gente tem levado cada vez mais soluções para vocês, para o mercado distribuidor como um todo, né, o mercado de revenda de veículos. E a tabela B3 a gente vai explorar aqui um pouquinho nesse painel de como que vocês podem consumir, quais são os benefícios, enfim, e o que isso pode impactar no dia a dia de vocês, tá? Então, acho que dando uma breve contextualizada aqui com relação ao papel da B3 nessa jornada de veículos como um todo, né? E falando aqui rapidamente também dessa parceria estratégica com relação à Bright, né? Então a Bright também é uma empresa que está junto ao setor de veículos também há mais de 10 anos, né? Então provendo ali soluções muito mais focada aqui no início da esteira, né? Então junto às montadoras, então é uma empresa especializada em inteligência, em dados voltados para esse mercado. Então só para citar um exemplo rápido aqui, né? Então uma montadora quando vai fazer a construção de a criação de um carro novo, né? Então, e definir essa estratégia de lançamento a mercado desse carro, eles contratam a Bright para ali subsidiar de informação, de estratégia, de sugestões de preço de mercado, de lançamento de mercado desse veículo, e a Bright fornece todo um know-how aqui, tem toda uma inteligência por trás aqui para auxiliar esse mercado de montadores. Então, considerando esse conhecimento, enfim, toda essa bagagem que a Bright possui, mais os dados da B3, que também ajuda esse mercado de financiamento há mais de 30 anos. Então, essa é a beleza do negócio que a gente formou aqui, essa
essa aliança estratégica, né? Então, a junção dessas duas empresas, a gente acredita muito que a gente consiga ter aqui um diferencial de mercado e um preço cada vez mais, com uma acurácia maior, enfim, com uma precisão maior com relação ao modelo de precificação, tá? E a gente vai explorar aqui um pouquinho ao longo desse painel. Então, dada as devidas apresentações, tanto de B3 e Bright, né? Então a gente vai falar aqui, então, trazer alguns dados relevantes, né? Então, do setor como um todo, né? E vamos explorar aqui como que as oscilações de preço, enfim, a questão da precificação interfere nessa cadeia de veículos como um todo, tá? Então, apresentando aqui o Murilo, né, Head de operações aqui da Bright, e o Gustavo Ferro, também Head de Estratégia e Precificação. Vamos bater esse papo aqui, tá? Então, se vocês quiserem se apresentar também, fazer um breve, uma breve palavra aqui também, fiquem à vontade, começando aqui pelo Murilo. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Murilo Brigante, eu sou Head de Operações e de Produtos da Bright Consulting. Como o Bruno bem apresentou, a Bright Consulting é uma empresa, uma consultoria de inteligência de mercado, onde a gente está há mais de 10 anos com consultores, aí mais de 40 anos de empresa. A gente até brinca que alguns estavam no projeto lá do Ford T, Ford A, porque eles têm muito tempo aí de empresa, estão sempre ligados aí com todos os movimentos que já aconteceram. Então a gente tem muito prazer de estar aqui, abordar a questão de toda a mudança que está ocorrendo no setor automotivo, no setor da mobilidade, e linkar isso também com a questão da precificação. Tá? Então, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar com vocês, e depois eu vou falar um pouquinho mais sobre o setor, do que a gente enxerga, das mudanças que estão ocorrendo e o impacto que isso tem no preço do automóvel. Legal, Murilo. Bom, eu sou o Gustavo, né, como o Bruno apresentou aqui. Acho que vale ressaltar aqui, né, que a B3 ela é operadora do Sistema Nacional de Gravames, né, então 100% dos financiamentos do Brasil passam pelo sistema da B3. E eu toco ali também a área de inteligência de mercado dentro da B3. Então, todos os números de mercado que são divulgados referentes a financiamentos é minha área que toca ali tanto para a imprensa, para todo o mercado aqui, os números de financiamentos. Tá? Então, é isso. Boa. Então, dando sequência aqui no nosso painel, então, começo aqui com uma primeira pergunta, e é aqui voltada para o Gustavo. Então, só pegando esse gancho com relação à inteligência de mercado e dados de veículos, né, então, do último ano. Então, acho que a gente tem visto aqui o mercado de veículos crescendo significativamente, né? Então, a gente está falando aqui a projeção para o final desse ano aqui de total de vendas de veículos na casa de acima de 20 milhões, né? Então, ali só do mercado de usados, que especificamente aqui voltado para a Fenalto, né? Então, dos revendedores de veículos, a gente está falando aproximadamente de 15 milhões e meio de veículos vendidos, é a projeção até o final do ano, né? A gente também vê uma crescente muito forte com relação ao financiamento, né? Então, a gente também projeta aqui, né, acompanhando os números, a gente vê aqui uma crescida do financiamento aqui, batendo ali na casa de 7 milhões, isso acho que aqui a gente está atingindo patamares, voltando a atingir patamares históricos com relação a esse volume de vendas e de financiamento, tá? Então, considerando todo esse volume de transação, né? Então esse volume de venda crescente nesse mercado, né? Então, o que você enxerga aqui, Gustavo, dos principais fatores que têm feito essa crescente, enfim, o que você identifica que ajudou nesse crescimento desses números de vendas aqui dos últimos anos? Legal, Bruno. Vou passar um pouquinho até reforçar alguns outros números aqui. É o que você falou, né? Olhando aqui, né, o universo de financiamentos, que é o nosso core business aqui da B3, a gente projeta chegar a 7,1 milhões de veículos financiados esse ano, e essa é a melhor marca desde 2011. Então, para a gente ter uma noção aqui, uma ideia de como 2024 foi um ano muito forte aqui em financiamentos, né? Você falou aqui de venda de veículos acima de 20 milhões. Atualmente, a gente está falando de 18 milhões de veículos vendidos no Brasil, né? Então, que representa um crescimento aí de 9%. Quando a gente olha financiamentos está crescendo 22%. Então, até novembro, a gente teve 6 milhões e meio de veículos financiados no Brasil, né? Um crescimento muito forte na comparação com 2023. E aí, pegando o recorte só de veículos usados, a gente está falando um crescimento de 20%. São mais de 4,2 milhões de veículos usados financiados, né?
E aí, esse universo de usados é muito interessante, mas tem um fator que chama atenção. Acho que vale falar que autos comerciais leves cresce também, na casa dos 20%, mas a gente vê motos muito forte. Então, o mercado de motos aqui crescendo 45% na comparação com 2023. Então, a gente está falando aqui de mais de 130 mil motos financiadas a mais do que o mesmo período do ano anterior. É muito grande. Então, é um mercado bastante interessante e vem crescendo, né? E aí eu converso muito com a imprensa aqui também e acho que o cenário esse ano, ele não tem mudado muito. O que a gente percebe é uma demanda de varejo, né? Então, uma demanda aqui pela compra de veículos, seja por um meio de transporte mais barato, né? Ou para trabalhar, a gente vê, né, muito Uber comprando veículo e também motos para entregas, né? Então tem essa demanda do varejo, o emprego, a taxa de desemprego tá baixa e ao mesmo tempo a gente olha para o outro lado do banco, o banco concedendo crédito, né? Então a gente acompanha muito a taxa de inadimplência que hoje está em 4,5% para pessoa física, né, no crédito para aquisição de veículos, então é uma taxa de inadimplência controlada até o momento, né? Esperamos que continue assim, dessa maneira. Então, acho que esses dois fatores aqui, né, uma inadimplência controlada e essa demanda de mercado aqui para veículos tem feito o ano de 2024 um ano super forte. Acho que vale ressaltar aqui, né, se a gente olha para o tamanho da carteira de crédito de veículos, a gente está falando em 5% do PIB. Né, a gente está falando de 450 bilhões, se eu não estou enganado. Então é bastante representativo aqui esse mercado de crédito de veículos. Sabe? Pô, excelente, Gustavo. Uma boa visão aqui sobre o mercado, né? Acho que aproveitando aqui, fazendo o gancho também com a indústria, né? Então aqui passo a palavra pro Murilo. E a gente também vê uma mudança de comportamento muito relevante com relação à indústria de veículos como um todo. Então novas tendências de consumo, novas tecnologias, né? Então como que você enxerga também essas novas tendências junto à indústria, né, Murilo? Acho que você pode contribuir bastante aqui também com a sua visão e essa proximidade a esse mercado. Perfeito. Bom, corroborando aqui um pouco com o que o Gustavo falou, quando a gente fala de indústria, a gente tem que falar um pouco de carros zeros, né? Basicamente, a gente tem que falar de carro zero. Então, acaba não sendo tanto o foco aqui da feira, mas é importante para a gente entender quão aquecido tá e depois esses carros eventualmente não, obviamente vão virar veículos usados, né? Então, é importante a gente entender o macro disso tudo. Então, quando a gente pega, por exemplo, os veículos 0 km, eles vão crescer esse ano cerca de 15% a 16%, tá? Automóveis e comerciais leves. Então, mostra um mercado aquecido, mostra o mercado em forte recuperação e a gente está chegando a volumes de 2019, foi o pré-pandemia. E aí, quando a gente fala das mudanças que ocorreram desde a pandemia, obviamente que a gente tem toda a questão macroeconômica que ocorreu, então a questão dos chips, que todo mundo sabe, semicondutores, do frete marítimo. Tem a questão geopolítica agora que a gente está vivendo, que isso interfere muito, a questão do dólar e também de fornecimento de peças para o mercado local aqui. Mas a gente tem alguns pontos que chamam a atenção. Então, quando a gente, na Bright, vai fazer alguma apresentação, tem duas coisas que a gente elenca muito que estão sendo push forces aí para toda essa mudança que a gente está vendo no mercado. Basicamente, o consumidor cobrando cada vez mais tecnologia no veículo e cada vez querendo ter um veículo de maior porte, tá? E isso impacta na segmentação que eu vou falar um pouquinho depois. Então, por isso que a gente vê essa mudança do hatchback e do sedã para o carro de maior porte, os SUVs e crossovers, e também da tecnologia. Não só a questão da conectividade que o consumidor enxerga, que ele consegue relar, que ele consegue interagir, mas tem todo um aspecto regulatório que muitas vezes o consumidor não consegue entender o porquê daquilo está encarecendo o veículo. Então, no Brasil, a gente tem legislação de emissões, tem legislação de eficiência energética, tem legislação de segurança, que fazem com que as montadoras tenham que evoluir tanto no consumo do veículo, quanto no que sai do escapamento, quanto na questão de um acidente. Você tem o pilar A, o pilar C, o pilar B, a coluna B do veículo, você tem ali a questão dos acidentes. Então tem que ser mais rígido, tem que ter uma capacidade maior de absorção para evitar que isso machuque o ocupante. Tudo isso encarece o veículo. Por isso que quando a gente fala de veículo 0 km, quando a gente pega o ticket médio, tá? Não vamos confundir com o preço, mas o ticket médio, desde 2019 até 2024, cresceu mais de 50%, porque a gente tem uma mudança de mix e tem carros mais equipados. Quando a gente olha a questão da segmentação, por exemplo, em 2019, os carros 0 km
cerca de 26% eram SUVs ou crossover. Hoje, em 2024, a gente vai fechar com cerca de 41%. Então, é uma mudança extremamente significativa. Cada vez mais também a gente vê as picapes compactas chegando nesse mercado, justamente aquele consumidor que busca maior porte, maior tecnologia e um veículo de ponta. E a gente tem a questão da eletrificação que chegou para ficar, tá? Nos diferentes níveis, e tem uma configuração diferente cada uma delas, e cada uma tem seus prós e contras, mas a gente vê agora com o lançamento da Stellantis, dos mild hybrids, micro hybrids, os plugins dos chineses, os elétricos. Então tem toda uma mudança de mercado também que está acontecendo, muito em prol do consumidor, mas também desse regulatório cada vez empurrando mais para que as montadoras atinjam as metas, e isso tudo tem custo de projeto, que no final da cadeia vai chegar para o consumidor também. Pô, excelente, Murilo. Acho que os dois aqui deram uma contribuição riquíssima aqui, tanto da visão de financiamento, né, então do mercado como um todo de financiamento, quanto da indústria, né? Então acho que esse paralelo aqui acho que é fundamental, né? Acho que falando aqui mais para o Gustavo, da parte de B3, né? Então, como que a gente tem enxergado então essa mudança de comportamento, esse crescimento como um todo, né? Então, fala um pouquinho aqui para a gente, Gustavo, o que você tem visto, como que a B3 pode apoiar nessa jornada de veículos como um todo, né? Então, o que a gente tem feito aqui, né? Então, aqui pode falar a gente, né? Como B3, de fazer essa conexão, então, pegando esse mercado, essa indústria, até chegando nessa jornada de financiamento, o que a B3 está presente, o que ela tem feito aqui para contribuir cada vez mais, tanto com essa visão de oscilação de mercado, né, e essa visão de crescimento. Perfeito, Bruno. Acho que é importante falar que a B3, né, como você falou muito bem, a gente já há alguns bons anos aí ajudando os bancos com inteligência de mercado, né? A gente hoje tem dados ali para os bancos para planejamento, para crédito, análise de crédito. Então a nossa missão, na verdade, é ser o maior birô, né, com dados de veículos no Brasil, né? Então a gente já tem uma base de dados muito grande. Essa é a nossa ambição, né? É a nossa ambição. E quando a gente olha, a gente está muito concentrado, né, numa relação com os agentes financeiros, com os bancos, e com a nossa prateleira de produtos focada nos bancos. E aí, olhando para essa estratégia, a gente quer olhar para a cadeia como um todo, né? Então, desde as montadoras, passando aqui pelos revendedores e também a originação do crédito aqui, tá? E por isso que a gente adquiriu a Datastock recentemente. Então, a Datastock é uma empresa do nosso grupo aqui, que está diretamente conectada aqui com as concessionárias e com as lojas. E através da Datastock, a gente tem alguns produtos no pipeline e para poder prover essa inteligência de mercado também para os nossos clientes e para os lojistas principalmente, né? Então, fomentar, apoiar aqui o mercado de veículos também do ponto de vista da originação de vendas e não só da originação de crédito, tá? Eu acho que bons exemplos aqui é essa parceria que a gente tem com a Bright, tanto dessa nova tabela de preço, que é super relevante, e a gente entende que tem diferenciais aqui com relação aos concorrentes, e também, acho que a gente pode falar aqui, a gente está trabalhando no indicador de variação de preço. Então, a gente deve publicar em breve também um indicador de variação de preço de veículos ali por categoria, né? Então, é algo super interessante também, e esses dados aqui para o lojista, eles vão ser públicos, né? Então, é o que a gente imagina aqui no curto prazo, para estar também presente nessa etapa da cadeia aqui, que é bem focada aqui nas revendas. Excelente. Acho que só aproveitando aqui, fazendo um gancho aqui da sua fala, acho que é bem isso, né? Então, a gente tem no nosso DNA replicar um pouco dessa estratégia do que foi muito bem sucedida dentro da esteira de veículos, tá? Então, a gente começa com um produto core, um produto que resolve uma dor ali do mercado, né? Então, faz leva essa segurança jurídica para o mercado como um todo, e deste produto core, a gente vai criando produtos adjacentes que vai atendendo a cadeia de veículos como um todo. Então, quando a gente olha hoje para o mercado de revenda, a gente está seguindo a mesma estratégia, né? Então, a gente tem um produto core aqui, que é um advento de um tema novo, né? Então, a gente tem se colocado muito como um facilitador e um viabilizador desse novo, para atender essa nova resolução, que é o Renav. Enfim, acho que tem sido muito bem falado aqui nessa feira, nos 3 dias aqui. Então, tivemos diversos painéis aqui falando sobre o Renav, né? Então, a ideia é auxiliar vocês aqui, revendedores, a implementação, a adoção desse novo produto, né?
e, paralelamente, ir criando também soluções adjacentes e ajudá-los cada vez mais nessa jornada aqui também dentro da revenda, tá? E ter um parceiro de peso do tamanho da B3 dentro da revenda de vocês, acho que também é super relevante, tá? Então, acho que só para contribuir aqui também com a fala do Gustavo. Bom, acho que falando agora um pouco com o Murilo aqui, e aqui já entrando um pouco mais a fundo aqui sobre o produto, então, tabela, vamos começar a falar então especificamente aqui da tabela. E aí, acho que demos toda uma contextualização aqui de mercado, né? Então, enfim, acho que está claro que o mercado tem crescido, né? Tem mudado o comportamento, né? E a gente tem acompanhado muito essa mudança de comportamento. Mas faço uma pergunta aqui pro Murilo, especificamente sobre precificação. O que você enxerga de uma boa precificação e como que isso impacta no dia a dia, tanto das revendas quanto das instituições financeiras, enfim, qual que é a importância de ter uma boa precificação? Tá, eu acho que a resposta mais objetiva possível é reduzir as perdas. Tá? Não tem outra resposta que possa se enquadrar melhor a isso. É se tornar mais eficiente, reduzir perda. Mas o que a gente costuma falar muito na Bright é que a gente tem que buscar a perfeição, mas a perfeição é algo difícil de alcançar, muitas vezes inalcançável. Então a gente tem que ser no mínimo caprichoso. Tá? E capricho, tem um filósofo que diz que capricho é fazer o ser melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, foi desenvolvendo uma metodologia linkando tudo que a gente tinha de conteúdo lá dos automóveis, então todo o conteúdo histórico do automóvel, todo o ciclo de vida do automóvel. Então a gente entende quando que os carros vão mudar, quando que ele vai ter um facelift, quando que, por exemplo, vai lançar uma nova geração de determinado veículo, qual é o impacto que isso tem no preço dos veículos atuais. Então a gente está sempre um passo à frente. E esse passo à frente faz com que você seja mais eficiente e reduza as perdas. Tá? Então esse foi o objetivo. E aí onde é que eu linko isso com o capricho? Que foi buscar uma maneira, alguém que pudesse ser um parceiro nosso, de dar ferramentas para a gente poder ser melhor ainda. E foi justamente o que a gente encontrou com a B3. Então a gente uniu toda a parte tecnológica que a Bright tinha, em termos de veículo, de entender todo o ciclo de vida do automóvel e quanto que o conteúdo tecnológico impacta na precificação. Então, por exemplo, uma montadora lançou um carro que não teve aceitação em determinado tipo de câmbio, aquele câmbio funciona mal, o consumidor não se adaptou, você vai impactar o preço dele. E, eventualmente, se o modelo é bom de venda, as outras versões vão vender mais. Então, tudo isso está no nosso modelo. Esse é um dos nossos grandes diferenciais. Vou deixar um pouco para o Gustavo me complementar depois quais são os outros, mas esse é um dos grandes. E aí a gente linka com todo o futuro do carro e a gente consegue estar sempre um passo à frente para entender qual que é a possível depreciação que esse carro vai ter ao longo do tempo devido aos próximos lançamentos, devido aos movimentos de mercado. Uma montadora nunca fica parada quando a outra lança determinada coisa. E isso impacta o mercado de novos e de usados, obviamente. Boa, Gustavo, pode complementar aqui já na visão. Eu acho que é isso, né? É assim, a gente, do lado da B3, a gente olha muito do lado dos bancos aqui, na esteira de crédito dos bancos, e a gente sabe da importância de uma boa precificação. Né? Então, o banco precisa garantir que aquele veículo que ele está financiando tem aquele valor, né? Está aderente com aquela concessão de crédito. Então, a gente conversa muito com os clientes, então a gente hoje tem os maiores clientes aí, os maiores bancos do Brasil, e a gente vê a necessidade de uma precificação mais assertiva aqui, não só a precificação, como a decodificação. Então, acho que é bom ressaltar aqui, né, Bruno, que o nosso preço está conectado com a decodificação. Né? Então, a gente decodifica aqui qual o veículo, né, olhando o chassi e a placa, agrega marca, modelo, versão, tração, etc. e tal, e também a precificação. Né? Então, isso do lado da esteira dos bancos é super relevante. Mas acaba agregando também, né, para o lojista aqui que vai ter acesso a esse preço, até porque com os dados aqui de vendas, que é algo que a gente está desenvolvendo aqui para fazer o ajuste do nosso modelo aqui junto com a Bright, a gente tem um dado real de venda. Né? Então, todo mês a gente vai olhar um grupo ali de veículos vendidos, olhar aquele preço de venda e ajustar o nosso modelo. E isso para o lojista, né, esse timing de ajustar preço, tanto uma melhor gestão do estoque, né, e também da precificação do veículo na loja dele, é super relevante. Né? Então, eu acho que esse diferencial que a nossa tabela de preço ali vai trazer para o mercado. Né? Tanto para o agente financeiro, que está financiando ali e precisa de maior acurácia ali na análise da garantia, quanto para o lojista aqui na ponta de venda também. Boa, Bruno, só claro. uma... Se você me permite.
além de ter a precificação correta, o que a gente fala muito e que a gente enxergou essa oportunidade no mercado foi justamente, não adianta nada você ter um modelo de preço que seja excelente, mas se você não precificar o veículo correto. Então, justamente isso que o Ferro mencionou, é você decodificar e chegar na versão correta daquele carro. Então, hoje, a gente tem ao menos 700 versões a mais do que os demais players do setor. Tá? Então, são 700 versões a mais só em automóveis e comerciais leves, que garantem você a acuracidade de estar precificando o carro correto. Então, é o carro com teto solar, é o carro com câmbio iMotion, é aquela determinada versão que você está precificando corretamente e não duas versões juntas e etc., que tem variação de preço dentro delas. Tá? Então, além de você ter o preço correto, você precisa precificar o carro correto. Excelente. Acho que, só para complementar aqui, tá, Murilo, e pegando o gancho aqui dessa sua fala, eu queria que você complementasse com relação a qual que é o impacto no mundo da revenda de uma não precificação correta. Então, o que você enxerga dos eventuais riscos que o seu revendedor está correndo aqui de uma precificação imprecisa aqui? De fato, você pode estar perdendo dinheiro, tá? Então, às vezes eu tenho um bem ali comigo que vale mais do que eu estou precificando ele. Então, o principal ponto para a gente, que chamou a atenção para a gente entrar nesse mercado, foi a identificação incorreta do veículo. A gente começou a perceber que na hora que as pessoas iam lá precificar o carro, tanto para comprar quanto para vender, ou ela não tinha aquela opção no catálogo dela, ou ela não tinha ideia de qual carro estava sendo precificado, tá? Ou você colocava um preço e ele se referia a outro carro. Tá? Então a gente fez todo um retrabalho para linkar com todos os carros que foram emplacados desde o ano modelo 2002 até hoje no Brasil. Tá? Então foi um trabalho gigantesco onde levou, a gente agradece a todo o pessoal que fez toda a modelagem, mas que justamente foi onde a gente pôde chegar na versão correta, na especificação correta, para reduzir os riscos e aumentar a eficiência, aumentar a margem do revendedor. Tá? Então esse é o principal ponto que a gente busca, é trazer eficiência, reduzir o risco e melhorar a operação. Não sei se o Ferro... Não, excelente. Eu queria explorar um pouquinho aqui com relação à metodologia utilizada, né? Então, acho que aqui a pergunta vale para os dois, tá? Então, o Gustavo pode começar e depois o Murilo pode complementar. Então, quais são os principais atributos que são analisados para esse modelo de precificação, né? E nessa complementaridade que tem entre Bright e B3, né? Eu vou falar um pouquinho aqui, depois o Murilo é especialista aqui, ele também discorre aqui sobre a metodologia. Mas acho que uma coisa que a gente não comentou é a questão da mesorregião, né, Bruno? Aí eu vou dar um exemplo, ontem conversando com um dos clientes nossos, né, da B3, que é uma financeira super importante no mercado, e estava discutindo com ele, a gente já ficou de fazer um backtest da precificação, né? E para ele é super importante ter o valor de uma região específica, né? Então hoje a gente tem precificações ou Brasil ou de alguns estados, e a gente está olhando aqui muito de uma mesorregião, porque a gente sabe que tem diferenciação de preço. Então, acho que isso é super importante aqui no nosso modelo aqui de precificação. E acho que vale falar também a questão da quilometragem, né? Então, através da quilometragem aqui, a gente está trabalhando também de olhar aquele chassi mesmo especificamente e olhar também e ter um coeficiente aqui que ajusta ali, dada a quilometragem do veículo, ele pode ter uma precificação melhor ou pior que o mesmo modelo, o mesmo ano modelo, que tem uma quilometragem maior, por exemplo, né? Então, acho que são diferenciais importantes aqui do nosso produto. E além disso, a gente tem, trazendo um pouco do real contexto que a gente tem no Tabelauto B3, quando você olha a mesorregião, por que a gente decidiu expandir para isso? Porque a gente sabe, se você tratar o Brasil como uma coisa só, você não vai estar precificando corretamente. Tá? Cada região tem sua particularidade, tanto populacional quanto macroeconômica. Tá? E eventualmente política também em algumas situações. E a gente sabe que a economia de cada região se movimenta muito por determinado segmento do comércio, segmento da indústria, segmento da área rural, vamos dizer. Então, você tem regiões onde as picapes têm maior prevalência e o preço delas são mais valorizados, e o hatchback, eventualmente, nessa região tem um menor valor. E na região sul, por exemplo, a gente sabe que os preços são um pouco mais acima do que, por exemplo, ao norte do país. Então, o impacto que isso tudo tem nos levou a expandir para estado. E depois a gente percebeu que, descendo o nível além do estado, a gente teria a diferenciação, por exemplo,
de uma região litorânea do estado de São Paulo e uma região do interior de São Paulo. Tá? Então eu conseguia precificar aquele carro corretamente devido ao impacto da corrosão, por exemplo, do mar. Tá? Então a gente sabe que na região litorânea esse carro tem uma maior depreciação, tende a ter uma maior depreciação ao longo do tempo. Então eu consigo precificar onde o revendedor pode mandar aquele carro para ter um preço melhor. Tá? Então se eu sei que eu estou em Santos e meu carro vai ser mal precificado ali, eu posso mandar para uma região, para a capital, onde aquela capital vai pagar mais por esse veículo. Então me dá uma opção de eu ter justamente uma maior fonte de renda e ter uma maior eficiência operacional. Esse foi um dos grandes diferenciais. E aí a gente linkou com todo o histórico que a gente tinha, como eu já falei anteriormente, que é o impacto que o conteúdo tecnológico do carro tem, o preço sugerido, que é muito importante, por quanto que aquele carro foi lançado no mercado. Isso é importante para eu saber, porque a partir do momento que ele foi lançado e foi comercializado, tem um desconto ali em cima. Se ele teve muita influência de venda direta, ele teve o preço jogado mais para baixo. Tá? Então, o preço no mercado dele, eventualmente, vai ser um pouco mais abaixo. Se eu tenho um carro que tem pouca venda direta, o desconto dele no total foi menor. Então, o preço vai ficar mais próximo do MSRP. Isso a gente está falando de carro a 1 ou 2 anos de vida. Se a gente está falando de carros mais antigos, a influência acaba sendo um pouco menor. Então, é importante a gente entender também como que a estratégia da montadora, em termos de carta de precificação para o concessionário, impacta essa precificação final do veículo. Excelente, Murilo. Dado todo esse contexto, né, então, com relação à metodologia utilizada, o formato de utilização, enfim, acho que a pergunta aqui não quer calar, principalmente para o mercado de revenda, né? Então, legal, o produto é lindo, maravilhoso, e como que eu consumo? Né? Então, como que eu, revendedor, utilizo esse preço? Né? Então, acho que aqui, Gustavo, pode falar um pouquinho de qual que é a nossa ideia aqui de lançamento desse produto ao mercado de revendas, né? Perfeito, Bruno. Assim, acho ótimo ponto, na verdade. Né? A gente está trabalhando muito aqui através da Datastock de prover essa informação através do site da Datastock. Isso para já clientes e não clientes também. Então, o não cliente ele vai poder consultar a precificação no site da Datastock. A gente está projetando liberar isso para o primeiro trimestre de 2025. Então, em breve, a gente já vai disponibilizar essa informação para o lojista através do site da Datastock. E do outro lado da moeda, a gente tem trabalhado aqui com os bancos também, já alguns backtests para eles plugarem na esteira de financiamentos também. Então, acho que o primeiro trimestre de 2025 é um prazo que a gente está olhando com bastante atenção aqui para colocar a precificação na rua e todos utilizarem, né? Tanto o mercado aqui dos revendedores, quanto os nossos clientes também do lado da instituição financeira. Acho que só um ponto importante que a gente esqueceu de citar aqui, Murilo, é que, além da precificação do veículo naquele momento, naquele mês, a gente também vai prover uma projeção de preço. Acho que 12, 24, 36 até 60 meses. Acho que isso é super interessante, principalmente para o lojista, né, que consegue ter um pouco, talvez, gerenciar melhor esse estoque também, ter previsibilidade do valor do estoque e da gestão de preço do veículo no tempo. Né? Não sei se o Murilo quer falar um pouquinho, mas eu vejo isso como um super diferencial também. Uma curva de depreciação, né? Você consegue acompanhar isso ao longo do tempo, né? Isso vai estar disponível para todos os clientes, tá? Então, para todas as versões comercializadas. Então, as 5.500 versões de automóveis comerciais leves, os pesados, as motocicletas, para todos os veículos a gente vai ter essa projeção de 5 anos, tá? Onde justamente você vai conseguir entender como você consegue garantir a sua eficiência, reduzir os seus riscos na hora da aquisição e também por quanto você vai conseguir vender eventualmente caso esse veículo fique mais tempo no estoque. Então é importante para entender qual que é o nível de depreciação de cada um dos carros. Tá? Boa, excelente. Acho que estamos chegando aqui à finalização aqui do nosso painel e aí queria contar aqui com as considerações finais, acho que tanto do Gustavo quanto do Murilo. Acho que foi bem esclarecedor aqui com relação ao contexto de mercado, a importância de uma boa precificação, né, e como que a B3, junto com a Bright aqui, tem projetado aqui o lançamento desse produto e acho que é muito bacana e acho que vai trazer resultados significativos para o setor como um todo, né? Bom, eu entendo que a gente, para fazer esse lançamento, desde o início, quando a Bright começou todo esse estudo e depois com essa aliança com a B3, a gente primeiro teve que entender as dores do mercado. A gente não entraria no mercado que tudo estivesse rodando perfeitamente. Então, a gente entendeu as dores do mercado, entendeu o momento que o mercado está vivendo,
toda essa transição e entendeu como que a gente pode usar toda a potencialidade que a gente tinha para fazer uma coisa caprichada, vamos dizer assim, como eu mencionei anteriormente. Então, a gente juntou tudo que a gente tinha já de trabalho feito com as montadoras, então conteúdo tecnológico do carro, expandimos para a geolocalização das vendas e aí chegamos sanando a dor do cliente, que é chegar na definição da versão correta. Essa foi a maior dor que a gente encontrou. Então, como é que eu chego naquele carro correto e precifico ele corretamente? Depois, uma segunda dor que a gente encontrou foi como é que eu expando isso para a região que eu quero e consigo diferenciar a precificação dos carros nessas regiões. Então, nessa segunda dor, a gente entendeu que a gente estava acompanhando o cliente nessa dor e sanando essa dor dele. Tá? Então, a gente resolveu a questão de precificar o carro corretamente, de ter um preço correto, de projetar esse preço para o futuro e também levar em consideração cada uma das regiões que influenciam o preço desse automóvel. Então, resolvendo a dor, a gente entende que a gente está mais do que pronto para entrar nesse mercado, já estamos fazendo os backtests e com certeza vai ser um sucesso total. Bom, eu só queria reforçar que a B3, né, ela acredita muito no setor de veículos, né, acho que a gente acredita muito nesse setor, ele é super importante para a economia do Brasil e a gente quer apoiar o mercado como um todo dessa parte de inteligência de mercado. Tá? Mas acho que é isso, a gente está no stand, estamos disponíveis no stand para quem quiser bater um papo com a gente e agradecer todo mundo pela presença aqui. É isso, obrigado, viu? Boa, pessoal, obrigado e fica aqui o convite para o nosso stand. Valeu. Obrigado, pessoal.